Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Amanda Berardo, a partir de agora sou a mais nova professora de matemática. No vídeo de hoje, a gente vai resolver uma parte da prova do Enem que foi aplicada no ano de 2019. Como são muitas questões de matemática na prova, eu decidi dividir a resolução dos exercícios em 5 vídeos. Em cada vídeo eu vou resolver 9 questões e esse é o primeiro dos 5 vídeos. Seja muito bem-vindo, deixe o seu comentário, deixe o seu like e a gente vai revezando com os enunciados na tela e a resolução comentada. Bora começar a resolução? Enunciado na tela. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais conforme mostrada na figura. Essa escultura está suspensa por cabos de aço de maneira que o espaçamento entre as letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Esse era um exercício de matemática, mas que não precisava de nenhuma conta. Era só você tentar fazer esse exercício, essa visualização do 3D, da terceira dimensão, como se você tivesse uma lanterna e você colocasse a lanterna em cima dessas letras. Como será que ficaria a sombra delas lá embaixo? Você precisava entender vamos dizer, a largura dessas letras. Então perceba que o P ele é bem mais largo que o I e que o N ele ia ficar todinho preenchido, a sombra lá embaixo também, assim como o P, e o E também, ele, quando essa luz bate por cima dele, ele fica bem preenchido, bem largo, o preenchimento dele, a sombra dele no solo. Então, a única alternativa que vai dar certo nesse caso é a alternativa E, porque as demais, ou o P deu errado, ou o I deu errado, ou o N deu errado, e a única que vai dar certo, o espaçamento, a distância de uma letra para outra e a largura da sombra dessa letra sobre o solo é a alternativa E. Ok? Bora para o próximo exercício, exercício número 137, e essa é a prova azul aplicada no ano de 2019. A hidrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é igual ao oposto do logaritmo de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Bom, algumas informações do enunciado. A flor de maior valor comercial é a cor-de-rosa. E a cor-de-rosa só vai ser cor-de-rosa nesse tipo de pH, maior que 7. Só que aí ele dá uma outra restrição ainda no enunciado,
que ela vai ser mais valorizada ainda quando ela for cor-de-rosa, criada, né, produzida, cultivada num pH menor que 8. Então a gente tem aí duas condições de existência, para ser cor-de-rosa e para ser mais valorizada. Então, para ser cor-de-rosa, o pH tem que ser maior que 7, e aí, para ser mais valorizada comercialmente, tem que ser do pH menor que 8. Então a gente vai ter que encontrar esse intervalo para que o X, né, para que essa concentração de hidrogênio provoque o pH maior que 7 e menor que 8. Então tem que ser com esse pH entre 7 e 8, beleza? Bom, o enunciado deu a fórmula do pH, é o oposto do logaritmo de x na base 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quando que o pH é 7 e depois quando que o pH é 8. A gente vai encontrar, vamos dizer, as duas extremidades desse segmento. E aí a gente vai para as alternativas, avaliar qual é a alternativa correta. Eu falei segmento, mas não é um segmento de reto, mas é um intervalo em que isso acontece, beleza? Bom, aqui o oposto de logaritmo, o que eu fiz? Eu multipliquei por menos 1 essa equação, o 7 ficou menos 7. O oposto de logaritmo, menos vezes menos, vai ficar mais log de x na base 10. E por que eu fiz isso? Porque aí a gente consegue usar a definição de logaritmo. Logaritmo de x na base 10 é igual a menos 7, se e somente se o quê? Se 10, a gente fala assim, 10 elevado a menos 7 for igual a x. Isso é a definição do logaritmo. Então, a gente vai ter uma extremidade aqui, olha. Para acontecer esse pH 7, o x teria que ser igual a quanto? 10 elevado a menos 7. Agora, a gente vai lá na outra extremidade. 8... no lugar do pH, porque eu quero pH igual a 8, igual ao oposto de logaritmo de x na base 10. Aqui é a mesma coisa, você vai multiplicar por menos 1, menos 8 fica menos 8, menos log fica mais log, e a gente usa de novo a definição de logaritmo. 10 elevado a menos 8 tem que ser igual a x. Então, a gente tem que entender... O que significa esse 10 elevado a menos 7, esse 10 elevado a menos 8? 10 elevado a menos 7 vai ser o 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, e a sétima casa é o número 1. Então, isso daqui vai ser o 10 elevado a menos 7. O que é o 10 elevado a menos 8? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava casa é o número 1. 10 elevado a menos 8. Tá aqui. Qual desses dois números é o menor deles? O 10 elevado a menos 8. Tem mais casas decimais. Um tá lá na última casa decimal. Então, ele é menor. Então, o x ele tem que estar em qual intervalo? Essa concentração de hidrogênio. Entre 10 a menos 8 e 10 a menos 7. E aí, a única alternativa que dá esse intervalo como resposta é a alternativa E. Por quê? Tem alternativa que só fala, o x tem que ser maior que 10 a menos 8, ou o x tem que ser menor que 10 a menos 7, mas não é isso. Tem que dar certo para os dois intervalos, 10 a menos 8 e 10 a menos 7, e a única que vai dar certo é a alternativa E. Fez sentido? Bora para o próximo exercício, exercício número 138, enunciado na tela. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com transporte será de 1/5 do valor atual do objeto. E como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o valor gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Ela sabe que o custo com transporte será de 1/5 do valor atual do objeto.
Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Bom, a gente sabe o valor atual do objeto? Não. Então, nesse caso, eu vou chamar de x. X é o valor atual. Aí, vai ter um gasto com transporte. E qual é esse gasto? O enunciado diz que é de 1/5. Bom, então, 1/5 do valor atual que eu estou considerando x. Ok. Só que o 1, se a gente divide por 5, vai dar o quê? Não dá para dividir por 5. A gente transforma esse 1 inteiro em 10 décimos e aí 2 vezes 5, 10. Então, vai dar 2 décimos de x. E esse 2 décimos significa o quê? 20%. Então, assim, do transporte vai gastar 20% do valor atual. Bom, e aí tem mais um gasto que vai ser com a recompensa. E esse gasto com a recompensa é uma porcentagem também do valor atual que a gente está considerando x. Só que essa porcentagem tem que ser no mínimo 5%. Só que a gente nem precisa usar essa informação na conta. O que a gente vai usar é qual é a porcentagem máxima. Então, a gente vai pensar no valor máximo desde que a despesa com transporte e recompensa não fique maior que o valor atual. Então, eu montei uma expressão aqui para tentar representar essa situação. Olha só, gasto com transporte, que eu estou chamando de T, mais gasto com recompensa tem que ser igual ao valor atual. Ou seja, isso é o limite máximo. Se passar, se isso daqui for maior, aí não vai dar lucro, né? Vamos dizer, não vai compensar para a pessoa. Então, quando que isso daqui é igual ao valor atual? A gente acabou de ver que o transporte é 2 décimos do valor atual. A recompensa a gente quer descobrir a porcentagem, então por isso y vezes x, x é o valor atual, igual ao valor atual, que a gente está chamando de x. Eu vou colocar aqui o x em evidência, vai ficar x que multiplica 2 décimos mais y, fator comum em evidência, caso de fatoração igual a x. Aí a gente pode simplificar a equação toda por x, vai dar 2 décimos mais y igual a 1. O 2 décimos passa subtraindo, vai dar 8 décimos. Mas o que 8 décimos representa em porcentagem? Porque as alternativas elas são apresentadas em porcentagem. 8 décimos é a mesma coisa que 8 sobre 10. E se a gente multiplicar o numerador e o denominador por 10, a gente vai chegar em uma nova fração equivalente, que vai ser 80 centésimos. E 80 centésimos é a mesma coisa que 80%, que para nós é a alternativa E. Nesse caso, a maior recompensa possível que essa pessoa vai pagar para conseguir esse objeto de volta é 80% do valor atual. Fez sentido? Bora para a próxima questão, questão número 139. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Faixa 1. Para consumo de até 6 metros cúbicos, o valor fixo de R$ 12,00. Faixa 2. Para consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 3,00 por metro cúbico ao que exceder a 6 metros cúbicos. E faixa 3, para consumo superior a 10 metros cúbicos, a tarifa de R$ 6,00 por metro cúbico ao que exceder a 10 metros cúbicos. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor de P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Olha só, ele dá 3 condições. A primeira condição é quando o consumo vai até 6 metros cúbicos. E aí o valor ele é fixo, R$ 12,00. E esse valor fixo, lá no gráfico, ele vai ser o quê? Vai ser uma reta constante paralela ao eixo X no R$ 12,00, ok? Então,
Das alternativas, aquelas que não foram um valor constante, que foram um valor crescente, já não interessa, já estará errado. E aí tem outras duas faixas de consumo. Uma que ele vai pagar R$3 por cada metro cúbico que ele usar depois de 6 metros cúbicos, e outra que ele vai pagar R$6, vai pagar então um valor um pouco maior para cada metro cúbico que exceder de 10 metros cúbicos, ok? Então, se a gente for pensar no gráfico, sem fazer muita conta, a gente vai ver que tem uma região que ela é constante, que eu já comentei, vai ser um segmento de reta paralelo ao eixo X, na altura do Y valendo 12, e aí a gente vai passar para uma outra região que cresce, só que esse crescimento está em função, vamos dizer, dos R$3, e depois a gente vai passar por uma outra reta crescente também, só que esse crescimento tem que ser o quê? Maior. Por quê? Porque ele vai estar em função do R$6. Então, excluindo as alternativas, a gente vai ter a única correta como alternativa A, que ela vai começar constante, depois ela cresce um pouco e depois ela cresce mais. Então, essa é a característica do gráfico que representa essa situação. Beleza? Bora para o próximo exercício. Questão 140. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício aqui, ó. Facinho, não tinha o que reclamar dele. Bom, ele deu o diâmetro, só que ele quer esse diâmetro em notação científica. A medida que ele deu no enunciado está em milímetros e a resposta também tem que ficar em milímetros. Então, a gente só tinha que transformar o número dado em uma notação científica. Então, perceba que aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Só que a notação científica, ela não vai passar o quê? Do número 9. Então, a gente não poderia colocar vírgula depois do último 1 e ficar uns inteiros. Não, vai ficar entre esses dois algarismos 1. Então, a gente vai ter que andar a vírgula quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. E por isso, esse número na notação científica vai ser 1,1 vezes 10 elevado a menos 4, expoente negativo, milímetros, o que para nós era a alternativa D. Beleza? Bora para o próximo exercício, exercício número 141, lembrando da prova azul. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado de seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compare assim, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior.
O vencedor do desafio aumenta seu nível em 1 unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em 1 unidade. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era... Volta a tela aqui comigo e vamos resolver esse exercício que, para mim, dos exercícios que eu já resolvi dessa prova, ele tá entre um dos mais difíceis, não pela conta, mas pelo excesso de informação que tem no enunciado. Então, a primeira coisa é você pensar, quando ele diz assim, que é diretamente proporcional, é lembrar que existe uma maneira de a gente representar algebricamente a relação diretamente proporcional. A gente fala que assim, y é igual a k vezes x. Esse é o tipo de equação que representa grandezas diretamente proporcionais. Se fossem inversamente proporcionais, ficaria y é igual a k dividido por x, que não é o caso desse exercício, só comentei para você que está estudando. Então, quando ele fala da força de defesa, ele fala que ela é o quê? Diretamente proporcional ao nível e à experiência elevada ao quadrado no texto. Então, essa é a maneira de a gente montar a equação que relaciona essas grandezas diretamente proporcionais. E quando ele fala do ataque, a força de ataque é diretamente proporcional à experiência e o nível elevado ao quadrado. Só que a constante eu chamei de K para força de defesa e de W para força de ataque. Por quê? Porque elas não são necessariamente iguais, né? Essa constante. Então, para a gente não pensar que tem que ser o mesmo número, eu estou usando letras diferentes. Show de bola? Bom, aí ele fala quando vai começar o jogo, né? A pessoa começa com força de defesa 1, com nível 1 e experiência 1. E essa é a maneira que a gente vai substituir os números na equação para encontrar essa constante de proporcionalidade da equação da força de defesa. E vai fazer a mesma coisa na força de ataque, que ele fala que no começo do jogo, a pessoa começa com força de ataque 2, experiência 1 e nível 1. Então, a gente substitui na força de ataque, na fórmula, né, na equação da fórmula de ataque, e encontra essa outra constante que eu estou chamando de W. Ou seja, como que a gente pode reescrever essa equação da força de defesa? Vai ser força de defesa igual 1 vezes N vezes E ao quadrado. E esse 1 é elemento neutro da multiplicação, por isso que eu nem escrevi ele novamente. E a força de ataque vai ser o quê? 2 vezes E vezes N ao quadrado. No lugar do W, a gente substituiu por 2. Só que essa ainda não é a resposta final, porque ele está falando de um jogador 1 e de um jogador 2. O jogador 1 começou com experiência 5 e nível 4. E o jogador 2 com experiência 6 e nível 2. Então, o desafio desse exercício também era reorganizar todas essas informações que foram dadas no enunciado. Bom, agora eu vou substituir esses números dados. Só que o jogador 2, ele fala que é o quê? Força de defesa. Então, na força de defesa, eu vou substituir esses números do jogador 2. A gente já sabe que a força de defesa constante é 1. Aí, o nível dele é 2 e a experiência dele é 6. Então, vai ficar 6 elevado ao quadrado, 36 vezes 2, 72. E o jogador 1, ele tá o quê? Atacando. Então, força de ataque vai ser a constante que a gente calculou aí, é 2, vezes a experiência dele, 5, vezes o nível dele, que é 4, só que o nível aqui é elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, vezes 5 vezes 2 vai dar 160. E aí, ele fala sobre a diferença. Esse jogador venceu porque a diferença da força dele para a força do desafiado vai ser 160 menos 72, que para nós dá 88. E essa era a alternativa B.
Show de bola? Bora para o próximo exercício, exercício número 142. E nesse vídeo a gente vai até o exercício 144. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é formada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros ao quadrado de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é de que o material disponível em estoque... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Bom, o enunciado falou que o π era 3 e que o diâmetro inicial era 6 metros. E aí, muito cuidado, atenção, porque uma coisa é o diâmetro, outra coisa é o raio. Se o diâmetro é 6, então o raio são o quê? 3 metros. E aí ele fala assim, que ele vai aumentar o diâmetro em 8 metros. E muito cuidado, porque talvez alguns alunos erraram esse exercício porque considerou o diâmetro 8 metros e aí talvez o segundo raio 4 metros, mas não, aumentar em 8 significa do 6, eu vou aumentar mais 8, então 6 mais 8 dá 14 metros, e aí 14 dividido por 2 vai dar 7 metros, show de bola. Então se a gente fosse fazer um desenho para representar essa situação, vai ficar assim o desenho. Tinha uma circunferência inicial com o raio medindo 3. Vou aumentar o raio para 7 e vai aparecer uma nova circunferência. Quanto será que aumenta da área? Será que o que tem de grama lá é suficiente? Não sabemos. E essa área que a gente vai calcular, a gente diz que é a área da coroa circular. E tem fórmula para a área da coroa, mas mesmo que você não tenha decorado essa fórmula para a prova do Enem, não tem problema. Se você lembrar, a área do círculo era suficiente para encontrar a resposta. Por quê? A área da coroa é o que? A área desse círculo maior menos a área do círculo menor. Eu pego a área total menos esse círculo interno aqui e aí a gente vai ter só o pedacinho da coroa. Então tá, eu chamei assim G de círculo grande e P do círculo pequeno, do de raio 7 e do de raio 3. Então aqui a fórmula da área do círculo é πr ao quadrado. E isso vai dar o quê? Para os dois círculos. Só que um raio é quanto? 7 e o outro raio é 3. Só que como o π está aparecendo 2 vezes, eu coloquei ele em evidência. Não era obrigado. Se você não colocasse, também a sua conta daria certo. Bom, o 7 ao quadrado dá 49, 13 ao quadrado dá 9, 49 menos 9 dá 40 e eu faço 3 vezes 40 que dá 120. Então, era suficiente a quantidade de grama que tinha lá? Não. Então, a alternativa correta é a alternativa E, não será suficiente. Por quê? Porque a nova área vai ser de 120 metros quadrados. Beleza? Bora para o próximo exercício, que é o penúltimo desse vídeo, o exercício 143. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contando em minuto. Em função do tempo dedicado às atividades contado em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de calorias por minuto? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício lindo, maravilhoso, ó, beijos para ele.
esse é um exercício disfarçado de velocidade, porque vai ter uma quantidade de calorias gasta em um determinado número de tempo. Então vamos pensar, qual é a velocidade para gastar essas calorias? A gente vai olhar no gráfico e vai dividir. Estou chamando de V, né? É uma velocidade que eu estou inventando aqui. Da quantidade de quilocalorias representada no gráfico pelo tempo, ok? Então olha só, se você olhar o ponto 1, indicado como 1, são 20 quilocalorias durante o quê? 10 minutos de exercício. Então, se a gente dividir aqui, vai dar 2 quilocalorias para cada o quê? Minuto. 2 dividido por 1 dá 2. Bom, 100 dá para dividir exatamente por 15? Não dá. Então, se quiser, vai para a próxima informação do gráfico. Lá, a atividade 3 são 120 quilocalorias em 20 minutos. Então, a gente vai simplificar aqui. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, já está queimando mais calorias. Não é a alternativa 1 aqui. Então, quilocalorias para cada minuto. E aí a gente vai para a próxima. 100 dividido por 25 dá 4, então também não vai ser a alternativa da atividade 4. E 80 dividido por 30, que são as coordenadas lá da atividade 5, no Y está valendo 80 e no X está valendo 30 minutos, 80 dividido por 30, simplifica os zeros, fica 8 dividido por 3. E aí a gente tem essas duas divisões para fazer. Eu não sei qual é o seu nível de facilidade ou de dificuldade com relação às frações, mas uma maneira de você pensar é que o 8, se você pensar na tabuada do 3, qual é o número mais próximo do 3? Mais próximo do 8 na tabuada do 3, é o número 6. Então, 8 é a mesma coisa que 6 mais 2 dividido por 3, ou seja, 6 dividido por 3 mais 2 terços. 6 dividido por 3, quanto que dá? Dá 2. Dá 2 mais 2 terços. E aí, a gente já sabe que 6 unidades é maior que 2 unidades, porque essa fração não passa de 1 unidade, é menor do que 1. Então, vai dar 2, alguma coisa. Nesse caso, é 2,666. Mas só com esse 2, a gente já sabe que também não seria a alternativa da atividade 5. Então, ou é a alternativa da atividade 3 ou a alternativa da atividade 2. Bom, a gente vai ter a mesma linha do raciocínio. O 15, na tabuada do 15, qual é o número mais próximo do 100? É o 90. 90 mais 10 dividido por 15. E 90 dividido por 15 dá 6. 6 inteiros mais 10 quinzeavos. Bom, aqui a gente está vendo, vai passar de 6 unidades, então essa daqui está queimando mais quilocalorias por minuto. Então, é a alternativa que representa a atividade física 2, que para nós é a alternativa B. Beleza? Fez sentido? Deixa aqui nos comentários e vamos para o último exercício do vídeo, exercício número 144. Um professor aplica durante 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Então, olha aí, tem a matriz e ele continua o enunciado. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda-feira a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o aplicado na... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Bom, lendo o enunciado,
seria muito bom se você encaixasse as informações dadas, que ele falou, as linhas representam os alunos, então essa linha são os resultados da Ana, essa linha são os resultados do Bruno, e assim sucessivamente até a última linha, que eram os resultados da Érica. E aí, as colunas, ele fala, são os dias da semana, então primeira coluna segunda, segunda coluna terça, e assim sucessivamente, até chegar na última coluna, que era da sexta-feira. E aí ele quer saber qual é o dia da semana que apresentou uma maior quantidade de acertos. E cada número aqui é um número de acerto. Então, será que era somar linha ou será que era somar coluna? Quando a gente soma os números da linha, a gente encontra a quantidade de acertos por aluno. Mas não é isso que o enunciado quer. Ele quer o dia da semana com maior número de acertos. Então, a gente vai somar as colunas. 3 mais 3, 6, 7, 8, 8 mais 3 dá 11. Segunda-feira, 11 acertos no total. Terça-feira, 2, 4, 6, 8, 10. 10 acertos, segunda-feira tá ganhando. Quarta-feira, 4, 8, 10, de novo 10 acertos. 1, 2, 5, 6, 6 mais 4, 10 acertos, segunda tá ganhando. E 2, 4, 6 mais 4, 10 acertos. Então, o dia da semana que teve maior quantidade de acertos foi segunda-feira, 11 acertos, o que para nós é a alternativa A. E assim a gente encerra a primeira parte da resolução da prova do Enem do ano de 2019, da prova azul. Se você quer continuar corrigindo a sua prova ou estudando para a prova do próximo ano, então vai lá para o segundo vídeo agora, que eu vou corrigir da questão 145 até 9 questões para frente, belezinha? Se o vídeo te ajudou, deixa o seu like, deixa um comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com outros amigos e amigas suas que também estão estudando para a prova do Enem. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!